Oi, gente, de volta com a TV Platão, nosso papo semanal aqui no Colégio Platão, trazendo para você uma conversa sempre a cada semana que leva informação, que leva educação, que leva orientação e que faz com que você que nos acompanha saiba um pouco mais o que é o nosso colégio, o que nós pensamos, o que nós gostaríamos que você vivesse junto com a gente, porque é claro, a gente vivencia muita coisa legal aqui no Colégio Platão, mas a gente gostaria que outras pessoas vivenciassem isso, e é por isso que a gente está toda semana levando um monte de informações para você. Hoje, ao lado do nosso diretor, professor Toninho, está aqui comigo, a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas ao receber a notificação, eu já estou recebendo a minha aqui, né? No meu perfil, eu vou compartilhar com as pessoas, com os meus amigos e amigas do Facebook, e você também pode fazer isso compartilhando com os seus amigos, e assim outras pessoas podem assistir a nossa conversa. Deixa eu só compartilhar aqui tudo direitinho. Olha só, a gente já está chegando aí a cerca de 10 pessoas já ao vivo com a gente. Isso é muito legal, sempre bom ter as pessoas nos acompanhando. Eu só me atrapalho um pouquinho com esse aparelho, porque não estou acostumado com ele. Mas assim que eu conseguir, compartilhar, a gente já também começa a conversa. E olha só, já vou adiantando aqui sobre o que nós vamos conversar hoje. Eu dei o título porque vale a pena estudar aqui no Colégio Platão, mas é claro que a nossa conversa não é só para fazer uma propaganda do nosso colégio, é para trazer para você informações sobre o que aconteceu de bom no nosso colégio nesse ano e quais são os nossos projetos para o ano que vem. Porque a gente tem também vários projetos, várias propostas. O professor Toninho, inclusive, vai contar para a gente alguns investimentos que estarão sendo feitos, com mudanças para a educação infantil, para o esporte. Então, tem algumas coisas muito legais que vão acontecer no nosso colégio no próximo ano. Então, a gente certamente quer ter você com a gente. Bom, vamos lá. A nossa querida Maria Lúcia já está aqui com a gente, já recebi a notificação dela. Nós já temos aqui quase 20 pessoas. Professor Toninho, bom estar contigo mais uma vez e para fechar as nossas conversas desse ano. Pois é, Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado por quem está nos acompanhando através do Facebook. Sempre é um prazer falar sobre educação, sobretudo com você, né, Ronaldo, que media todas as entrevistas e ancora o projeto da TV Platão com muita elegância e, evidentemente, com muita competência. Obrigado. Bom, a gente teve ontem a formatura do terceirão, a gente está vivendo esse momento gostoso de fechamento do ano, amanhã tem a formatura dos nonos, então um período também de muita emoção para a gente, né? É um momento do ano extraordinário, né, Ronaldo? Até porque o Natal se aproxima, a cidade está bonita, as pessoas entram nesse clima e também há um clima de despedida, porque o nosso terceirão ontem nos deu um adeus, mas graças a Deus de uma forma esplendorosa, muita diversão, uma confraternização familiar muito bacana. A casa que nos acolhe nos últimos 20 anos é o Moinho Vermelho, um centro de excelência, então tudo foi muito bacana. É muita emoção, viu? Durante o tempo todo, a família, os amigos, a gente. E olha, eu confesso que é o primeiro ano que vivencio isso aqui, né? E olha, os meninos eu conheço desse ano, mas já foi difícil dizer tchau. Ronaldo, o Taine, francês, tem uma frase, e isso por conta da criação da teoria do determinismo, que o homem é produto do meio que ele vive. E para a gente ter uma formatura como aquela que você testemunhou e as mensagens que hoje pipocam no Face, de alegria, de contentamento, de agradecimento, não é por acaso. Essa moçada tem uma história de anos aqui dentro. Então, esse funil, ele vem sendo trabalhado há um bom tempo. Ontem foi a finalização, mas ao longo do processo, a gente agradece, os alunos estão aqui há 10, 11, 12, 13, 14 anos. Então nós temos uma história muito longeva com a grande maioria. E aqueles que vieram para cá há 3 anos, por exemplo, para fazer o ensino médio, rapidamente se ligaram nos demais, porque é um ambiente que a gente procura fazer isso bastante receptivo.
Então, quando eles vão para um evento como esse, você vê no discurso do orador, do Luiz Mateus, que foi belíssimo, né? Quantas histórias, boas histórias, inclusive engraçadas, ricas, ótimos testemunhos de professores, de alunos, de funcionários. Então é muito interessante porque isso só se torna rico por conta do tempo. E eu entendo aquilo que eu sempre tenho falado, já falei em outros bate-papos nossos aqui, que esse homem, sendo produto do meio, ele vai naturalmente dar o que ele recebe. Então, se ele recebe carinho, respeito, se ele é impulsionado para encontrar e vencer desafios, quando você chega num dia como aquele, os agradecimentos realmente ficam muito evidenciados, porque as pessoas têm autocrítica e percebem todo esse quadro de evolução. Bom, a Vanessa Félix está dizendo aqui, nosso ano foi top. O Marcelo Augusto Bento, nosso professor de matemática, está com a gente. O Hugo Simões está falando aqui, colégio excepcional, o professor Toninho é absolutamente um exemplo. Legal. Nosso querido Agnaldo Luiz Baldo, parabéns por tantas conquistas desse 2017. Obrigado, Agnaldo. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente também ontem. O Hugo Simões também aqui falando, né? Professor Toninho, um exemplo. A Leia Giovana dizendo aqui, sensacional, admiro muito. O Ricardo Bruder está chegando aqui com a gente também, mandando um abraço ao amigo querido Toninho, toda a equipe Platão. Ele fala aqui, meus filhos estudaram aí, experiência única. O Alessandro Fagan, nosso querido teacher, né? Nosso professor de inglês, a formatura estava espetacular, depoimento aqui do nosso querido Alessandro Fagan. Enfim, as pessoas chegando, já mandando recado, você também pode fazer isso. E 2017 foi um ano top, como disse a Vanessa, né? Foi um ano que a gente começou lá, né? Janeiro, fevereiro, celebrando aqui uma conquista fantástica, aprovações do PAS, 13 em medicina pelo PAS, foi demais. Foi um ano realmente abençoado, um ano extraordinário, um dos melhores anos da nossa história, não é? Porque a gente conseguiu reunir e fazer com que as coisas fossem acontecendo na medida que o tempo foi sendo vencido, sem abrir mão da excelência, mas sem abrir mão dos nossos valores enquanto escola. E realmente a primeira festa que nós tivemos aqui foi extraordinária, né? Afinal de contas, o nosso resultado do PAS, a nossa classificação é excepcional com dados da UEM, né? Quem nos assiste sabe disso, nós sempre temos na média de 97, 98, só que nós começamos esse ano com 100%. Nós tivemos 100% de aprovação na etapa 1 e na etapa 2. E a etapa 3, com os resultados, nós alcançamos em primeira chamada mais de 53% de aprovação, sendo 13 em medicina. Das 8 vagas, 3 alunos foram nossos. Eu imagino que mais de 200 escolas fazem parte desse processo. Então, uma delas levou 3 das 8 vagas de medicina. Fora direito, arquiteturas, engenharias, administração, psicologia, educação física. Realmente foi um resultado assim surpreendente, mas que também confirma os resultados anteriores de classificação, né? Também temos boas expectativas para o início de 2018. E aí tivemos a volta do cursinho, do nosso semi-extensivo, né? Felizmente tivemos aí um bom trabalho também no primeiro semestre, então nós começamos realmente muito bem. Fevereiro foi um mês de muitas comemorações. E eu quero aproveitar essa questão das aprovações, Toninho, e até para aproveitar e esclarecer para algumas pessoas, porque às vezes tem gente que fala assim, mas o volume de aprovações é pequeno, porque eu olho um colégio e fala que aprovou 200, outro aprovou 150, então o volume que algumas instituições apresentam é um volume muito grande. E aí fala, mas onde fica o Platão nessa história toda? Porque não são tantos primeiros lugares assim, cadê esses alunos? Nós temos uma quantidade menor também de alunos que participam. O ano passado acho que foram 58, né? Nós tínhamos mais de 60 alunos, mas apenas 58 fizeram a UEM. Nós temos essa média de alunos fazendo todos os anos de terceiro ano, entre 55 e 70. Então é óbvio que quando a gente olha os números absolutos, é inegável que nós não somos quem mais aprovamos. Mas eu posso ter certeza que eu acho que nós somos quem melhor aprova. Até porque a gente pode dizer isso aqui, mas para dizer isso a gente tem que comprovar. E a gente tem um documento que a UEM entrega que mostra isso. Então essas questões, elas são questões mais afeitas ao marketing e à propaganda, que é direito, evidentemente, de todas as instituições, mas a gente gosta muito de comprovar. Tanto que no início do ano o que nós fazemos é entregar para os nossos pais uma carta, dizendo quantos alunos nós tínhamos,
né, qual foi a classificação desses alunos, quais cursos eles foram aprovados, os nomes, enfim. Nós prestamos uma satisfação porque eu acho que a transparência é o melhor caminho para quem lida com educação. E você cita, por exemplo, essa questão da transparência, que é algo para a gente aqui muito caro, é algo muito importante. Eu estive ao longo dessa semana acompanhando alguns alunos, inclusive no vestibular, né, desse fim de semana, e a gente, cadê fulano de tal? O fulano já tem a nota suficiente garantida, ele já fez as contas pelo PAS, nem vai fazer no vestibular. Quer dizer, alguns já passaram no meio do ano. Exato. Quer dizer, então você tem ali, às vezes, alguns alunos, algumas alunas que já estão garantidos, às vezes querem fazer uma instituição fora daqui de Maringá, então já estão com a vaga garantida, às vezes nem participam do vestibular. Então isso tudo também reduz o volume. Claro. E, Ronaldo, é um conjunto de fatores. Nós temos uma equipe muito diferenciada, professores que trabalham há muito tempo, são professores referendados no mercado. Nós temos material exclusivo, é a única escola em Maringá que tem material próprio, exclusivo, direcionado. Isso faz muita diferença. Não é um material universal que é usado no Brasil inteiro, materiais de ponta, mas que na verdade não tem as características e nuances do nosso vestibular, das nossas provas de ingresso na universidade. Nós temos um ambiente propício, nós não temos muitos alunos em sala de aula, essa é uma filosofia. Uma turma de primeiro ano nosso, nós não trabalhamos com 50, 60, 70 alunos em sala de aula, nós trabalhamos com 35, 38, até 40 alunos. Então isso também vai criando um ambiente bacana. No período da tarde nós temos monitores que são professores que ficam à disposição de segunda a sexta-feira para dirimir essas dúvidas. Então nós temos um volume menor, mas com muita capacidade na hora da competitividade. Por quê? Porque os resultados eles não têm como ser maquiados, eles são transparentes. Esse é um fato que a universidade publica para cada uma das escolas, que na minha opinião deveria ser universal. Porque, óbvio, que se nós temos 60 concorrendo com uma escola que tem 500, essa escola que tem 500, ela tem números absolutos para ter mais aprovados. Mas na proporção, nós com certeza estamos bem à frente, sem falsa modéstia ou qualquer veio de arrogância. São dados, são números, está no papel, a própria universidade imprime e publica isso. Então são aspectos importantes, até para que você entenda por que o Platão é diferenciado. Então vale a pena entender esses aspectos. Aqui na minha lista também de coisas boas que aconteceu em 2017, para a gente estar lembrando, você já citou o retorno do SEMI, a gente estava há 5, 6 anos sem o SEMI, retornamos com uma proposta inclusive muito diferente. Tem gente agora divulgando por aí atendimento personalizado, a gente já faz isso o tempo todo e para todo mundo, inclusive para quem quer curso que não é medicina. Sem dúvida. Eu só queria voltar na questão anterior antes de entrar nessa questão do SEMI, para você ter uma ideia, Ronaldo, a nossa média de redação na UEM dos nossos alunos é 101 pontos. Essa é uma média, modéstia à parte, excepcional. A nota máxima são 120 pontos. Ou seja, nós temos isso de média, ok? Então, todos os nossos alunos que fazem o vestibular, a nossa média é essa. Então, é um número representativo. E eu posso dizer que nós também somos a única escola que é um projeto de leitura de literatura de 14 clássicos no primeiro, 14 clássicos no segundo, 14 clássicos no terceiro. 42 livros em 3 anos. Não é comercial isso que eu estou dizendo. Aliás, isso mais afasta e assusta do que aproxima os adolescentes que possivelmente possam estar nos assistindo. Porém, imagine só um jovenzinho que lê, não vou dizer os 42, mas que lê 30 livros ao longo desses 3 anos. Ele melhorou o seu vocabulário, a sua capacidade interpretativa, as suas argumentações, ampliou sua visão de mundo, tornou-se mais crítico e terá com certeza mais ferramentas na hora de discorrer. Então essa média não é uma coincidência ou uma surpresa. Em relação ao cursinho e esse atendimento personalizado, esse é o nosso estilo. O próprio cursinho, o aluno aqui é conhecido pelo nome, porque nós também não trabalhamos com salas de 200, 250 alunos. E eu entendo assim, o mercado precisa de médico, mas precisa de odontólogo, precisa de administrador, de engenheiro, de psicólogo, de professor. Ou seja, nós precisamos das mais variadas gamas profissionais. Então eu entendo que todos os alunos merecem a mesma assistência, o mesmo cuidado. Fato é que medicina, evidentemente, por conta da concorrência, tem sobre o candidato uma exigência maior. E esse candidato precisa ser muito bem assistido, como um que vai fazer matemática, ou ciências biológicas, ou química, ou letras, as ciências puras, tanto quanto um de odontologia ou um de direito. Mas
Esse candidato que procura medicina, ele tem um caminho mais curto, que é o PAS. Quando ele não é aprovado pelo PAS, o caminho torna-se muito largo, com um funil muito estreito, porque há uma multidão fazendo o vestibular e pouquíssimos entrando, conta-gotas. E aí, evidentemente, a única alternativa, além da assistência e todo esse trabalho, esse aluno, Ronaldo, ele terá que estudar mais. Ele terá que dobrar a carga dele. E não há escola que faça com que ele entre. Eu costumo citar um exemplo que o Michael Schumacher, para muitos, foi o maior piloto da história da Fórmula 1. E eu, particularmente, entendo que ele realmente talvez tenha sido o maior, não sei se o melhor, mas ele foi diferenciado. Ele ganhou 7 campeonatos. Mas ele diria a quem? Ele dirigia uma Benetton em 2 títulos, que era o melhor carro à época, e depois ele foi para o melhor ainda, que era a Ferrari, com técnicos, com mecânicos, projetistas, os melhores do mercado. Era o melhor piloto da geração dele, mas ele tinha o melhor carro. Então eu faço essa analogia em relação à escola e o aluno. O aluno pode ser excepcional, mas ele precisa de profissionais habilitados, comprometidos, assistência, material e ambiente. Porque um jovem com 17, 18 anos, ele precisa ser estimulado, cobrado, mas a pressão necessariamente não é o melhor caminho para ele encontrar o resultado. Nós, adultos, eu, já estou às portas dos 50 anos, sob pressão não funciona bem, imagina um jovenzinho nessas condições. Então nós temos assistência individual, você é coordenador do cursinho, você recebe os alunos todos os dias, nós temos horários especiais, nós temos matérias específicas para isso e nós temos professores à disposição para atender individualmente os nossos alunos. E isso não tem custo extra. O aluno aqui não precisa alocar um espaço para que ele possa estudar. Ele tem isso já dentro do próprio ambiente que nós fornecemos. Muito bem, nós temos aqui, deixa eu ver mais gente mandando comentário, deixa eu trazer os comentários. O Júnior Sabino, nosso querido Júnior, mais um ano se findando e com certeza estamos fechando com chave de ouro. Obrigado, Toninho, por fazer parte de tudo isso, somos únicos, né? Professor Marcelo, falando aqui, professor Toninho arrebenta. Tá puxando. O Gunter tá mandando aqui um recado muito querido. Deixa eu ver aqui se eu consigo ler tudo, Gunter, porque o seu texto aqui está grande. Então, é claro que para quem for ler depois está maravilhoso. Para eu ler tudo aqui, talvez eu não consiga dar conta, porque não cabe nem na tela do meu celular. O Gunter está dizendo aqui, por que vale a pena estudar no Platão? Primeiramente, no Platão não temos professores e alunos. Temos mestres e aprendizes. Não temos professores e alunos, temos amigos. Não há aquela ordem como se fosse de fato professor e aluno, porque os professores tratam os alunos como se fossem amigos e irmãos, auxiliando como se fossem os mesmos. Há um carinho todo no tratamento por trás da estrutura do colégio que todos achamos que pode ser. Parabéns ao Toninho, ele sabe da admiração que tem pelo Platão, porque de manhã você tem aula e à tarde tem irmãos dispostos a te ajudar. E ele vai falando dos sonhos e tal. Gunter foi nosso aluno no primeiro semestre do SEMI, veio lá da região de Foz do Iguaçu, fez aqui com a gente em 4, 5 meses de cursinho, foi impactado para dar um depoimento como esse. Mas é isso mesmo, obrigado Gunter pelas suas gentis palavras, mas o que a gente busca é exatamente isso. Porque quando você lida com educação, né, Ronaldo, a afetividade ela é necessária. É óbvio que existe um espaço, aluno e professor, mas dentro desse ambiente, quanto mais comunhão for possível, melhor será o resultado para as duas partes, porque a nossa vitória é a vitória do aluno. Porque quem faz a imagem de sucesso de uma instituição é o aluno. Viviane Balbino, nossa professora, mandando aqui recado, muito orgulho em fazer parte da família Platão. Obrigado, Vivi, pelo carinho. Ana Paula Ribas Oliveira falando é diferenciado porque forma cidadãos e não apenas números. A Ana Paula falando aqui, sou Platão, hashtag sou Platão. O Eslauco César também está com a gente. O Alessandro comentando aqui sobre a fala da Ana, né? A Ana disse tudo, Platão está aprovando, mas acima de tudo formando cidadãos, algo que está sendo esquecido nos dias de hoje. Olha, o Alessandro, inclusive, ele vai me permitir isso, né? Eu entendo que o Alessandro é o melhor professor de língua inglesa do mercado, né? E ele está exclusivamente com a gente, abdicou inclusive de outras instituições para estar só aqui, porque encontra aqui o ambiente que ele entende que é o ambiente ideal para trabalhar a língua inglesa, né? Temos aí outros profissionais também que vivem essa mesma situação de exclusividade, e isso é porque eles encontram neste ambiente essa segurança para fazer inclusive esse tipo de escolha. Bom, deixa eu falar aqui sobre outras conquistas deste ano. Olha, uma coisa que eu amei ao longo desse ano foram
Eu amei tudo, né? Foram os nossos eventos. Como é bacana cada evento. E esse ano os eventos foram especiais, né? Platão em concerto, a mostra de teatro e tantas outras coisas. Ronaldo, a arte, ela humaniza o ser. Quando a escola abdica da arte apenas para fazer um trabalho de sala de aula, revisão e prova, na minha opinião, ela abre mão de uma oportunidade na formação do cidadão. Se a gente olhar para a Alemanha, se a gente olhar para a Inglaterra, para a França, para a Itália, para a Espanha, para a China, para o Japão, nós vamos ver países com histórias seculares, tradições milenares, mas que deixaram um legado de arte para a humanidade inquestionável e inesquecível. Quantas foram as músicas feitas pelas grandes bandas inglesas, talvez a mais conhecida sejam os Beatles, que influenciaram gerações? Quantas pinturas feitas por artistas, quer holandeses, franceses, obras esculpidas por italianos, não fazem hoje parte da história riquíssima da humanidade? O que seria da música clássica sem os alemães? Como é que nós poderíamos esquecer um Bach? Então, necessariamente, e outros, para não falar de Dalí e de Gaudí, ou seja, a arte ela é essencial. O teatro, a música, a dança promove na natureza humana um contato com a sensibilidade. O ser humano torna-se mais tolerante. Nós andamos aqui na cidade de Maringá, pelas ruas, dirigindo, e a gente percebe isso no dia a dia no trânsito, a falta de tolerância. Quanto mais humanizado o ser é, mais tolerante ele é, mais desenvolvido. Então eu entendo, quando o indivíduo se desenvolve como cidadão, tudo que há nele se desenvolve também. E no nosso caso, que lidamos com alunos, nós teremos alunos mais comprometidos, mais seguros e mais bem preparados para os desafios da vida futura. Porque tão difícil, ou mais difícil que entrar no vestibular, é você concluir seu curso superior e depois ir para o mercado de trabalho. E lidar com toda a dificuldade que tem o mercado, as pressões, as frustrações, as dificuldades, as concorrências, as competições. Então é muito necessário que esse indivíduo esteja, né, com uma visão de mundo bem larga para ele entender qual é o papel e quem ele é nesse meio. Fernando está aqui com a gente também mandando recado, orgulho de ser Platão. João Gabriel de Paula mandando recado, colégio preocupado com a formação integral dos alunos que investe em um trabalho pormenorizado, com dedicação, afinco e qualidade. Orgulho de fazer parte da família Platão. Parabéns a todos envolvidos em mais um maravilhoso ano. Muito obrigado, João Gabriel, também pelo seu carinho, né? Ter mandado recadinho. Todo mundo que está com a gente, muito obrigado. Deixa eu falar aqui, tem mais duas grandes conquistas que eu ainda quero citar. Tivemos muitas conquistas no esporte esse ano, né? Olha, eu até fiz um pequeno texto numa postagem que nós fizemos ontem, que eu entendo que a arte, a cultura e o esporte precisam andar juntas, sobretudo num universo como esse. E aí nós nos destacamos na GR, no futsal, no basquete, temos uma judoca extraordinária aqui, temos nadadores extraordinários aqui, ou seja, o Platão é um colégio, ele não é um cursinho que trabalha com um aluno no ensino médio, não, é um colégio que tem alunos vivendo as suas etapas, com provas muito exigentes, com revisões, com cumprimento de apostila, com todo o trabalho normal, haja visto no início da nossa conversa, os nossos resultados, mas que ele vai além, que ele promove, além da arte e da cultura, o esporte também. Temos 4 quadras poliesportivas aqui, tudo isso fomenta, valoriza, né? Temos campeonatos internos, a ideia nossa é maximizar. Então, quando você vê as ginastas que nós temos aqui fazendo o que elas fazem, quando você vê os nossos meninos do futsal, do basquete, jogando o que jogam, grandes campeonatos e ganhando, e o ganhar, Ronaldo, também, na minha opinião, ele é a consequência. O resultado não pode ser a causa. A gente lembra que os outros também vão buscar, mas a gente tem que chegar o mais bem preparado possível. E aí nós temos as categorias individuais também, não é? Temos uma Emily na natação, a Isadora, aí as meninas da GR são várias delas, e a Gabriela Pedriari é um exemplo disso, tem a Isabela Pinelli, tem a Isadora Romero, quer dizer, nós temos muitas meninas com muita qualificação também. Então os esportes coletivos, até nos seus nuances individuais, brilham.
E para quem quer ver um pouquinho sobre as conquistas que a gente teve no esporte, o Toninho já citou o vídeo, né, que a gente postou ontem, nessa quarta-feira, então tá aqui na timeline do Facebook. Você dá uma procuradinha no histórico, vai encontrar, ficou maravilhoso o vídeo. Muita gente imediatamente ontem, né, ao ver o vídeo, já compartilhou, já curtiu. Então, um número bastante expressivo de visualizações, de compartilhamentos. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá. Bom, para fechar as conquistas, antes de falar um pouquinho sobre 2018, e certamente no início do ano, né, de 2018, a gente vai começar o ano falando um pouco sobre o que vai ter o ano aqui na TV Platão. Então, quando nós reinaugurarmos a temporada da TV Platão, a gente fala mais sobre 2018, mas a gente vai falando bem rapidinho ainda hoje. Eu estou aqui com uma reportagem da Folha de São Paulo. Eu tirei só uma impressão da primeira página, né? Confira a posição de sua escola no ranking nacional do Enem 2016. Foi a Folha de São Paulo que fez, divulgou nesse dia 12. A Folha de São Paulo fez essa análise a partir dos dados divulgados pelo MEC, fez um levantamento dos resultados do Enem 2016, avaliando o desempenho das escolas na prova. A partir desse ano, para quem não sabe, o governo deixou de apresentar os resultados segregados, ou seja, não tem mais aquele ranking como era divulgado até o ano passado. Até o ano passado, o Ministério da Educação fazia essa divulgação, apresentava o ranking. Então, este ano, a Folha pegou os dados, que são públicos, né, e ela fez o ranking porque o Ministério da Educação entendeu que não deveria fazer a divulgação do ranking por diferentes razões que não vale a pena a gente discutir aqui. Mas, Ronaldo, se você me permite, há uma que é muito importante: as distorções. Sim. Nós aparecemos no ano passado numa posição, houve uma reclamação, recebemos uma resposta do Ministério, houve um pedido formal de desculpas, mas não houve uma correção. Nós aparecíamos numa posição e depois, na tabela subsequente, essa posição foi recorrigida e nós nem aparecíamos mais. E eu preciso fazer essa ressalva porque às vezes um pai nos cobra e ele fala: mas o que aconteceu? Então nós temos tudo isso, né? A gente fez o print, a gente guardou todas as notícias, nós mostramos o e-mail que o próprio Ministério nos retornou. Então, desta forma, essas distorções não vão acontecer. Não há qualquer possibilidade de manipulação ou de distorção na informação. Bom, e aí nós fomos lá para o ranking que a Folha preparou e fomos observar como o nosso colégio saiu, claro, curiosidade nossa, né? E aí a gente chegou a alguns dados bem interessantes, observando as escolas de Maringá. O Platão ficou na segunda posição, ou seja, nós somos a segunda melhor nota no Enem em Maringá, segunda melhor nota, e por uma diferença muito pequena. A primeira ficou com 608,93 na média geral, 608,93, e o nosso colégio ficou com 608,48. Então nós ficamos com uma diferença de apenas 0,45 para o primeiro colocado. E detalhe, o primeiro colocado tem 2 colégios na cidade. Esse colégio que obteve essa nota é uma unidade um pouco menor. A unidade maior dessa mesma instituição ficou em 5º lugar. Então, estão, claro, muito bem ranqueados, com a primeira e a 5ª posição. Mas se somássemos aqui as médias do primeiro e do 5º, né, juntando todos os alunos, certamente não estariam na primeira posição. Então, o Colégio Platão na segunda posição e uma posição bastante positiva. Aqui há uma outra informação necessária, né, Ronaldo? E eu posso me comprometer no que eu vou dizer, porque eu entendo que nós vamos brigar pelo primeiro lugar no ano que vem. Não tenho a menor dúvida disso. Se é importante ou não, vai depender muito do foco dos nossos alunos também. Aqui a observação é que a grande maioria dos nossos alunos ainda não vê no Enem a sua máxima conquista, porque talvez pelos confortos e as comodidades que a nossa cidade oferece, muitos preferem a UEM. Mas necessariamente os resultados estão aí em segundo lugar, e eu acho que as pessoas que trabalham aqui e os alunos que fizeram a prova merecem os nossos parabéns. Então a segunda posição
E aí eu quero fazer uma observação de quem está vivenciando agora, palpitando, dando sugestões. A gente não vinha fazendo um trabalho específico para o Enem. A gente prepara o aluno muito voltado para a Universidade Estadual de Maringá e para as universidades do estado do Paraná, mas o Enem ele tem uma especificidade. E tem muitas escolas, e a Folha de São Paulo inclusive revelou isso, que pensando especificamente no Enem, vão lá, separam um grupo de alunos, preparam esses alunos para que apenas aqueles alunos façam o Enem para obter uma nota maior. A gente não faz isso, não tem a preocupação de forçar ninguém a ir fazer o Enem, tanto é que a gente não teve nem a turma inteira que fez o Enem de 2016 e ainda assim a gente obteve a segunda maior nota. Mostra a qualidade do ensino que a gente oferece. Com certeza, eu acho que isso é inegável, os números estão aí e volto a dizer, o que nós temos na UEM, não há outra instituição nessa cidade que tenha, porque é uma questão do nosso perfil de cliente, né? São pessoas que vivem em Maringá e preferem. E olha, Ronaldo, a Universidade Estadual de Maringá, ela tem números extraordinários. Em medicina, há pouco tempo atrás, ficou em 11º lugar no Brasil. Os exames da Ordem dos Advogados do Brasil, a carteirinha, a UEM tem números acima de 60%, só a UEM, ou seja, sobra 40% para as universidades do estado inteiro. As nossas engenharias são referência para o Brasil inteiro. Maringá é uma cidade maravilhosa, uma das melhores cidades para se viver no Brasil. Então eu entendo, por exemplo, a preferência dos nossos alunos. Mas nós estaremos mais atentos com certeza e vamos buscar uma melhora substancial no Enem. E a gente já, no nosso material, os nossos professores, nessas últimas conversas do ano, a gente já começa a olhar também para o Enem de forma mais... tendo também o Enem como um dos objetivos para os nossos alunos e até a fim de estimulá-los a participar, porque hoje muitos deles podem conquistar uma vaga numa universidade no Brasil através, por meio do SISU, que é o sistema que o MEC oferece de vagas para as universidades federais. Bom, e 2018, a gente começou a conversa sinalizando que tem algumas novidades. Conta um pouquinho das novidades que nós teremos, inclusive de readequação em alguns espaços. Bom, Ronaldo, nós, por conta das características da escola, nós atendemos da educação infantil a partir de 1 aninho até o curso pré-vestibular, como você acabou de dizer. E aí nós precisamos ampliar os nossos espaços, felizmente nós vamos ter novas turmas. E aí nós temos aqui dentro espaço para a GR, para o balé, para o futsal, para o vôlei, para o handebol, para o basquete, para o judô, mas nós vamos ampliar esses espaços, teremos novos espaços. Nós já temos um centro de ciência e tecnologia da Lego Education aqui dentro. É um trabalho que envolve as crianças da educação infantil até os alunos do 2º ano do ensino médio. A Unicemp, numa parceria com a Lego Internacional, está desenvolvendo um trabalho com a robótica para os cursos de engenharia. Nós já vamos fazer algumas testagens aqui dentro, porque nós nos tornamos uma referência para a Lego, no caso o Grupo Zoom é quem detém os direitos de comercialização no norte e noroeste do Paraná. Então quando uma escola hoje faz aquisição, ela pode vir fazer o treinamento aqui no Platão, quer seja em Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel, qualquer outra grande cidade ou menor. Nós vamos ter uma nova sala de balé, porque aí hoje nós temos mais alunos, nós teremos mais salas para a língua inglesa também, temos dado mais dinâmica, Todas as nossas salas vão passar por um reaparelhamento tecnológico, vamos ter ampliação de espaços, uma nova sala de artes, porque aqui os nossos alunos, até o ensino médio, vão para a sala de artes. Eles não produzem artes apenas na sala de aula comum. Não é só teoria, Não, eles vão para a prática, Isso funciona desde a educação infantil. Nossa educação infantil, até o Fundamental 1, nós temos 7 especialidades. Então nós temos artes, nós temos teatro, nós temos música, nós temos inglês, nós temos educação física, nós temos ciência e tecnologia. Então isso evidentemente exige um espaço. Nossa educação infantil a partir de 1 aninho, nós teremos um ambiente exclusivo para as crianças de 1 e 2 anos. E olha só, a gente inaugurou esse ano o Educação Infantil 2, Isso. E agora o ano que vem, A1, molecadinha de 1 aninho. Exatamente. Um espaço exclusivo também. Então a gente tem feito investimentos. Mais baixinhos para a gente se encantar. Graças a Deus, mais baixinhos para a gente poder ter juntos aqui.
E continuamos com os nossos eventos, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, Festa da Família, mostra de teatro, festival de música, os campeonatos interclasses de esportes coletivos, formaturas, revisões do PAS. Então nós temos a seleta completa e a ampliação do espaço da escola. Muito bem, então um monte de coisas muito legal. Olha só o que eu recebi aqui, Toninho. Em breve uma filial em Sorocaba, São Paulo? Ana Paula Ribas Oliveira mandando recado. Pois é, obrigado Ana Paula, quem sabe Sorocaba. Tem também, acho que é a Adrica Zavascki, que já solicitou uma filial em Floripa, né? Mas o bacana disso é que as pessoas ficam admiradas com esse trabalho, não é? E assim, hoje a gente vê, ontem eu tive um encontro com um grupo de pessoas e uma delas me falava sobre o posicionamento de algumas instituições da área da saúde que querem pleitear que o governo estabeleça um novo horário para a educação no Brasil, para quem lida com crianças e jovens. E nós já trabalhamos, porque 3 foram indicados para o Nobel da Medicina, baseados na cronobiologia. E nós fomos pioneiros, né? Somos vanguarda em muitas coisas, fomos pioneiros nesse horário. Foi a primeira escola que implantou o horário aqui em Maringá às 7h15 da manhã, no início dos anos 80. E conseguimos rever esse papel, porque à medida que a escola é muito dinâmica, à medida que o tempo foi passando, nós percebemos que as pessoas tinham um comportamento de sono diferente. Porque nos anos 80 era comum um jovem deitar-se 9h30, 10 horas. Hoje já não é mais assim, nem com as crianças. Então nós começamos a partir das 7h45 e 8 horas, né? Mudamos e vivemos até uma situação inusitada de uma entrevista na Ana Maria Braga, na Rede Globo, falando sobre esse trabalho. Então eu acho que é muito importante a gente estar muito antenado com o que acontece, porque a gente lida com o ser mais precioso que existe, né? Que é o ser humano. Bom, deixa eu só agradecer aqui a Gisela também com a gente, porque o Platão preocupa-se com a formação integral do indivíduo. A Aline Adame mandando um recadinho. Platão é o colégio escolhido com o coração, porque temos a certeza da responsabilidade e dedicação de toda a equipe. Obrigado. Para com o que temos de mais precioso, nossos filhos. E ela já diz aqui, ansiosos por 2018. A Maísa Midori, Colégio Platão, colégio que escolhemos para os nossos maiores tesouros. Também, deixa eu ver aqui, nossa querida Lucimar mandando recado, falando parabéns, Toninho, a formatura de ontem foi linda, nosso ano foi maravilhoso. Bom, enfim, o nosso querido Júnior mandando aqui, vem ser Platão em 2018, mundo de possibilidades para a nossa futura geração. Muito bem, gente. Toninho, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer pela conversa de hoje, agradecer pelo ano que nós dividimos, pela boa experiência, pelos aprendizados. E 2018, vamos voltar com tudo aí, né? Muita coisa boa também para acontecer e certamente com a nossa TV Platão. Ronaldo, eu quero mais uma vez agradecer, porque você acreditou no projeto, você que é doutor em educação, o Ronaldo tem uma formação excepcional. Esse ano ele veio para trabalhar com a gente como comunicador brilhante que é e instituiu a TV Platão, foi o coordenador do sistema extensivo. Em 2018 ele será o coordenador também do ensino médio, vai trazer mais da experiência, do conhecimento que ele tem para tornar a nossa escola ainda mais rica no que diz respeito ao conhecimento. Quero agradecê-lo também, Ronaldo, e de pronto dizer que essa TV Platão não existiria se não fosse a tua presença aqui. E você fez com muita qualidade, dinamismo, criatividade, toda semana. É uma disposição inegável e é muito bom ter um profissional com a gente que sabe qual é o papel da mídia dentro de um ambiente, sobretudo escolar. Porque a gente não pode transgredir a ética nem os valores morais, mas a gente tem que procurar fazer com que o despertamento para assuntos que sejam relevantes na formação humana possam ser discutidos, independente dos profissionais que estarão sentados a teu lado aqui na bancada. Muito obrigado, viu? A honra foi minha, obrigado pelo carinho, por acreditar, por apostar, né? Às vezes para muita gente, um jornalista, né? Apenas um jornalista, e você acreditou no nosso papel, inclusive como educador, né? E foi um prazer estar aqui por muito tempo. Gente, obrigado pelo carinho, valeu mesmo. A você que esteve com a gente, certamente aqui na página do Platão nós estaremos a cada semana trazendo recadinhos rápidos, falando sobre o nosso SEMI, sobre o terceirão, sobre o ensino médio, falando sobre o nosso colégio, mesmo nesse período de férias, mas sempre recadinhos mais rápidos, né, mantendo sempre informações para você, mas a TV Platão só volta agora em 2018 com o retorno das atividades do nosso colégio.
Então, valeu pelo carinho, pela companhia e a todos os nossos amigos e amigas que estiveram com a gente. Um abraço. Obrigado, querido. Foi muito bom.